O apóstolo Pedro foi o primeiro papa? E os papas atuais são seus sucessores? O que a Bíblia fala sobre isso? O que a história da igreja primitiva fala sobre isso? No vídeo de hoje nós iremos reagir a um vídeo com o pastor Hernandes Dias Lopes. Nesse vídeo o pastor irá responder a essas questões. Fica comigo nesse vídeo até o final, deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreva no nosso canal. Pastor Hernandes Dias Lopes, assiste comigo. Hoje, quase 1 bilhão de pessoas pensam que Pedro recebeu de Jesus um primado, que Pedro foi o primeiro papa da igreja e que os papas atuais são sucessores de Pedro. Embora nós entendamos que Pedro foi um homem de Deus, que foi um apóstolo, que foi líder no colégio apostólico, nós não cremos, à luz da Escritura, que Pedro recebesse um primado, que Pedro fosse o primeiro papa, de forma nenhuma, e eu vou lhes dar razões bíblicas para isso. Primeiro, é porque os dois textos que se usam para fundamentar o primado de Pedro não têm base bíblica nenhuma. Quando Jesus disse em Mateus 16, 18, eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. É claro que aqueles que acham que Pedro recebeu um primado, pensam que a pedra aí sobre a qual a igreja está edificada é Pedro, mas não é isso que está no texto, por duas razões. Primeiro, a palavra Pedro e a palavra pedra são palavras muito próximas. Pedro é Petros, pedra é Petra, não é Pedro, não é pedra que se deriva de Pedro, mas é Pedro que se deriva de pedra. A palavra Petros é fragmento de pedra, é um pedaço de pedra arrancado de um maciço rochoso. A palavra Petra é rocha inabalável. Então o que Jesus está dizendo para Pedro é o seguinte: eu também te digo que tu és um fragmento de pedra, tirado de um maciço rochoso, mas sobre esta Petra, sobre esta rocha que sou eu edificarei a minha igreja. Além do mais, tem um pronome substantivo, esta e essa. Eu também te digo que sobre esta Petra e não sobre essa Petra. Se Jesus estivesse dizendo que Pedro seria pedra, ele diria, eu também te digo que tu és Petros, e sobre essa Petra eu edificarei a minha igreja. Mas ele não disse isso. Eu também te digo que tu és Petros, e sobre esta Petra eu edificarei a minha igreja. É claro que o Pedro entendeu que Jesus era pedra, primeiro sermão dele em Jerusalém, ele disse claramente isso: Jesus é a pedra que os construtores rejeitaram, a qual veio a ser a principal pedra de esquina, a pedra fundamental. Depois, na sua primeira carta, vamos ver no capítulo 2, que ele diz que todos nós somos pedras vivas do santuário, mas Cristo é a pedra rejeitada pelos construtores, a pedra de esquina, a pedra fundamental. E isso entendeu Paulo em 1 Coríntios 3,11, ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já foi imposto, o qual é Cristo Jesus. Então, a Bíblia não ensina o primário de Pedro. Mas talvez você pergunte assim, pastor, mas eu já aprendi na escola, já li tantos livros e vou a Roma de vez em quando, e eu já escutei lá da história dos papas, você vai andar lá, vim de lá essa semana, nas catacumbas de Roma, e tem tantos papas lá que foram sepultados, e etc. Como é que funciona isso? E é muito simples de entender. Aconteceu que no ano 800 aproximadamente, foi forjado um documento na França, chamado Falsas Decretais de Isidoro. E esse documento teve um propósito, é de recuar a historicidade do papado a Pedro. Porque o papado, historicamente, só começou no ano 607, quando Focas nomeia Bonifácio III, bispo de Roma, como bispo universal. E só a partir daí começa, então, a instituição do papado. Mas esse documento que foi forjado na França, que Rui Barbosa, no livro O Papa e o Concílio, diz que foi o maior embuste literário da humanidade, tenta dar legitimidade ao papado, recuando o papado 6 séculos até Pedro, o que não tem base bíblica nenhuma, nem histórica nenhuma. Então, esse Pedro, ele foi um apóstolo, mas não foi papa. Não foi papa, ele não teve primado nem na igreja de Jerusalém, nem na igreja de Roma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse Pedro foi um apóstolo, não um papa. O próprio Pedro, como o pastor Hernandes Dias Lopes bem citou,
reconheceu Cristo como sendo a rocha. E Cristo estava falando sobre ele mesmo, sobre a rocha. A igreja é edificada sobre a rocha, sobre Cristo, por causa de Cristo e para Cristo. Sobre as tradições, fiquemos com as Escrituras, que são divinamente inspiradas. E certamente Deus zela pela sua palavra, Deus continua zelando pela sua palavra para que ela não mude, mas que permaneça para sempre. Irmãos, nesse vídeo nós não queremos denegrir a imagem de nenhuma instituição religiosa, apenas mostrar a luz da Bíblia, a luz das Escrituras, a verdade. Como diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Peço para você deixar o seu like, peço para você deixar o seu comentário, peço para você se inscrever no nosso canal e até a próxima. Que Deus te abençoe.